Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma live da Tenda de Aruanda Novo Caminho. Hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos do livro Ceifa de Luz, do Emmanuel. Então, quem for entrando aqui também já convida outros amigos, outras pessoas que vocês sintam que precisa estar aqui com a gente, compartilhar esses ensinamentos do Cristo. Vou colocando aqui o nome da nossa lição de hoje. Enquanto a gente vai aguardando o pessoal entrar, eu também já vou convidar todo mundo a pegar um copo de água para que nós possamos receber dos nossos mentores de luz todos os fluidos necessários para esse dia de estudo, para mais uma semana. Aqui na nossa página também do Instagram, a gente tem nosso calendário do mês, que tem todas as lives, todos os estudos de domingo que a gente também faz. Tem os dias das giras, que são os nossos encontros presenciais em Uberaba. Então, no calendário tem todas as informações, também podem mandar mensagem aqui pra gente se alguém tiver alguma dúvida. E tá todo mundo convidado a participar das giras, dos estudos. É sempre bom nós aprendermos juntos, né? Compartilharmos experiências. Tô só esperando a Thaís entrar, que vai fazer a live comigo. Daí a gente já começa. Oi, Irmã, boa noite. Tudo tá bem? me vendo? Eu tô, você tá me vendo? Não. Ai, meu Deus. Às vezes o Instagram tem dessas, mas eu tô te vendo. Eu aproveitei que entrei uns minutinhos antes e já falei pro pessoal ir pegando a água, já dei aqueles recadinhos iniciais dos nossos encontros presenciais, né, das giras, dos estudos de domingo. Uhum. Acho que se você já quiser começar, irmãs, acho que já dá pra gente começar na prece. Tá bom. Vamos lá.
pedir ao nosso Pai Maior que nos traga saúde para a lição de hoje, pedir ao nosso Pai que nos acompanhe durante o restante da nossa semana, no nosso mês, com muita clareza, com muito amor no coração, que possamos vencer mais uma semana e mais um ano que está chegando ao fim. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra quanto no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas nos livrai-nos de todo mal, assim seja. Sim, sim. Vamos para a leitura de hoje, né? Nossa leitura hoje é o mais alto do livro do Segni. Ele nos traz: se amais somente os que vos amam, qual é a vossa recompensa? De Lucas, capítulo 6, versículo 32. Evidentemente, é sempre fácil estimar o que nos ama, valorizar o que nos serve, apoiar os que nos aplaudem, alegrar-nos com aqueles que se nos regozijam com a presença, solidarizar-nos com os que nos seguem, louvar os que nos reverenciam, ajudar companheiros agradecidos e trabalhar com os que se afinam conosco. Em Jesus, porém, a vida nos impele a diretrizes mais altas. É preciso desculpar os ofensores e orar por eles, compreender que os nos desajudem, respeitar os que nos desaprovam, abençoar quanto nos criem problemas, prestigiar as causas do bem de todos, ainda quando partam daqueles que não nos comunguem os pontos de vista. Admirar os opositores naquilo que demonstrem de útil. Auxiliar os irmãos indiferentes ou incompreensivos e contribuir nas boas obras junto daqueles que nos desconsiderem ou hostilizem. Como é fácil de anotar, tudo agrada quando se trata de agir segundo os padrões de vivência que nos lisonjeiem a personalidade. Entretanto, para servir com Cristo, é necessário colaborar na construção do reino do amor, com a obrigação de erguermos-nos mais alto, para esquecer o próprio egoísmo e realizar algo diferente. É uma lição curtinha, né? Mas que tem um propósito e uma mensagem muito grande, né? Pra gente. Essa primeira frase que Jesus nos diz, né, em Lucas, se amais somente os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Eu acho que já faz a gente começar a refletir bastante coisa, né? Que a gente ainda comete muitos erros aqui nessa encarnação. Porque realmente, se a gente for parar para pensar, quando a gente está numa situação confortável, né, com as pessoas que a gente gosta, com as pessoas que pensam como a gente, que têm os mesmos interesses que a gente, os mesmos objetivos, é muito fácil, né? A gente consegue amar, a gente consegue acolher, a gente consegue estender a mão, tá ali quando a pessoa precisar. Mas e na situação em que aquela pessoa não for tão próxima a você ou que já tiver feito alguma coisa pra você que você não gostou, que te magoou, né? E aqui o Emmanuel traz diversas situações, exemplos, né?
que estão bem próximos do nosso cotidiano. Então, nesse primeiro parágrafo, ele fala as coisas que acontecem com aquelas pessoas que estão próximas de nós, né? É sempre fácil estimar os que nos amam. Então, eu achei até, assim, conforme eu estava estudando sobre a lição, de pensar que é realmente uma troca, né? A gente ainda vive muito nessa questão da troca. Então, eu faço para aquela pessoa que fez para mim. Quando a pessoa não faz, eu já fico mais com o pé atrás, né? Então, a gente ainda vive muito na questão da troca, de só vou fazer pelo meu irmão aquilo que ele fez para mim, só vou ajudar aquele que me ama, só vou orar por aquele que eu sei que oraria por mim também. E essa lição traz esta outra parte que a gente precisa começar a se atentar, né? De realmente começar a fazer pelo outro, sem olhar a quem, independente de quem seja, do que fez, do que ainda vai fazer, né? Porque esse é o principal legado que Jesus deixou pra gente, né? Que nós possamos amar os nossos irmãos como nós mesmos e como a Jesus, né? Então, aqui nesse primeiro parágrafo, ele traz alguns exemplos. É fácil estimar o que nos amam, valorizar o que nos servem, apoiar os que nos aplaudem, alegrarmos-nos com aqueles que se regozijam com a nossa presença, solidarizarmos-nos com o que nos erguem, louvar os que nos reverenciam, ajudar companheiros agradecidos e trabalhar com os que se afinam conosco. Realmente é muito confortável, né? É uma situação muito confortável essa de realmente só estar envolto por pessoas agradáveis, por pessoas que eu sei que fariam o mesmo por mim, mas Jesus quer muito mais na gente, né? Esse mais alto, o título da lição, é justamente isso, que a gente saia, né, da nossa zona de conforto, de ficar ali olhando só sob os nossos olhos. Até me veio uma imagem de que quando a gente está num lugar mais alto, se eu subo numa montanha, a visão que eu tenho de cima da montanha é completamente diferente se eu estivesse lá embaixo, né? Lá embaixo eu consigo olhar só onde meu olho tá aqui, ó, nesse limite, né? Agora, quando eu subo um pouquinho mais, eu consigo ver coisas que talvez eu não veria se eu estivesse lá embaixo, né? E aí eu acho que é exatamente isso que a gente precisa começar a se atentar. Será que a gente está olhando com os nossos olhos né, do que a gente já viveu, do que a gente já experienciou? Ou será que a gente está olhando um pouco mais acima, né? E nesse mais alto não é nem superioridade ou estar acima de outra pessoa. Não, mas sim abrir o meu olhar para enxergar outras coisas, né? Abrir o meu coração, abrir a minha cabeça, deixar mais alto mesmo esses pensamentos, até para que a gente possa se aproximar de Jesus, né? Deus está acima de nós. Então, quando a gente está mais alto, a gente está se aproximando de Deus, né? Daquilo que ele realmente nos ensinou. E ele fala: em Jesus, porém, a vida nos impele a diretrizes mais altas, que seria desculpar os ofensores e orar por eles. Essa primeira frase eu acho que já é muito importante, porque além do perdão, né, o desculpar, perdoar uma pessoa que me ofendeu, eu orar por ele, né? Eu ter misericórdia por ele, eu ter piedade, compaixão por aquele irmão, porque como a gente já falou muitas vezes aqui nas lições, nós sabemos muito pouco do que o outro vive, né? Do que o outro passa, do que ele já passou, das experiências que ele teve. Então é muito egoísmo da nossa parte a gente querer julgar o outro pelos nossos olhos, né? Até teve uma outra lição que a gente comentou sobre isso, né? Que a gente possa olhar o meu irmão com os olhos dele e não com os meus olhos. Porque os meus olhos são muito. É muito limitado às minhas experiências, né? Limitado ao que eu já vivi, ao que eu acredito. E isso é muito egoísmo da nossa parte, né? Porque todos nós estamos aqui para aprender. Não é porque eu acho que aquela situação tá errada, que ele errou, que eu sou a dona da verdade, né? Eu tô aqui para aprender tanto quanto ele. Então, que a gente possa ter esse respeito, que a gente possa ter, né, essa visão de
o meu irmão tá passando por aquilo por algum motivo, né? Então, que eu tenha piedade dele, que eu tenha misericórdia, assim como Jesus tem de nós. Quantas vezes, né, nós já viramos a cara para Jesus, já nos revoltamos por alguma situação que a gente já viveu, e mesmo assim ele está ali, né? Ele nunca abandonou a gente, ele sempre perdoa, ele sempre dá uma segunda chance, uma terceira, enfim, sempre uma outra chance para que a gente possa fazer a diferença. E por que que nós não podemos, né, fazer isso pelo nosso irmão? Se nós somos a centelha divina, será que nós estamos fazendo, né, exatamente o que Jesus faria? Será que nós estamos respeitando e acolhendo o nosso irmão como Jesus faria? E depois ele dá outros exemplos, né? Compreender os que nos desajudem, porque tem os que nos ajudam, mas tem os que nos desajudam. Mas o mais interessante, eu acho, de tudo isso, né? De às vezes a gente passar por uma situação difícil, desafiadora, é que são nessas situações que a gente encontra forças, né? Para realmente fazer a diferença. Porque quando a gente tá no nosso conforto, que a gente tá tranquilo, confortável, nada tá acontecendo, a vida tá caminhando de uma forma muito tranquila, a gente fica acomodado, né? E a gente vai deixando a vida passar. E muitas vezes são nessas situações desafiadoras, numa situação que uma pessoa te fala uma coisa que você não gosta, ou desaprova uma atitude sua que fere ali o nosso ego, né? É nesse momento que a gente vai identificando quais são os nossos erros, quais são as nossas falhas ainda, que são muitas, né? Todos os dias a gente tem um motivo para melhorar, para aprender. E sem contar que é aquilo, né? A gente sempre tem que dar o nosso melhor. Nós não somos perfeitos, mas que a gente possa dar o nosso melhor. Muitas vezes a gente fala, né? Ah, mas como que eu vou trazer uma pessoa que me fez tão mal para estar perto de mim, para conviver com a minha família? Não é isso, né? Não é isso que Jesus espera da gente, mas que a gente tenha esse perdão, que a gente tenha esse cuidado, né, de olhar para o outro como um irmão, como uma pessoa que merece ser perdoado, que merece ter uma segunda chance, né, de fazer a diferença. Às vezes aquela pessoa ela não tá no momento de entender isso, mas ela vai chegar nesse momento. Assim como nós tivemos o nosso processo, o nosso tempo, de realmente entender que era o momento de virar a chavinha e fazer a diferença, o nosso irmão também vai ter. E que a gente possa respeitar esse tempo dele, né? Ao invés de julgar, ao invés de apontar o dedo, ao invés de realmente olhar com os nossos olhos aquela situação, né? E ele até fala uma frase aqui que eu achei bem bacana, que é admirar os opositores naquilo que demonstrarem de útil. Que é o que eu acabei de dizer, né? Às vezes a gente fica muito focado no erro, no problema. Ah, o que aquele irmão fez de mal, o que ele me causou de dor, de sofrimento. Mas às vezes a gente não consegue identificar as coisas boas que aquela pessoa faz, né? Porque a gente foca muito no problema, a gente foca muito nas situações ruins que aquela pessoa já causou, né? E esquece que ela também tem virtudes, que ela também faz coisas boas. Mesmo que não seja pra gente, mas para as outras pessoas, pra família, para as pessoas que estão ali ao redor dela, né, ao entorno dela, mas ela faz. Isso já é uma virtude, né? Ela tá fazendo bem. Agora, a partir do momento que uma pessoa faz algo de ruim pra mim e eu devolvo com a mesma moeda, eu faço o mesmo que ela fez, né? Eu aponto o dedo, ou eu retruco, eu brigo de volta, eu também tô errando. Mesmo que o problema talvez tenha começado por ele, né? Mas eu estou perpetuando o erro. Eu continuo errando da mesma forma, ao invés de identificar aquela situação e tentar fazer com que seja diferente, né? Levar para um outro lado. Mas a gente tem essa tendência de sempre focar no problema e esquecer de pensar, não, o que que eu posso tirar de proveitoso dessa situação, né? Aquela pessoa me fez mal, mas o que de bom eu posso tirar disso? Porque realmente a gente fica muito limitado ali, né? Nas nossas crenças, nas coisas que a gente vive aqui na Terra e esquece muito da questão espiritual, né? Do nosso processo evolutivo, de que a gente está passando por situações aqui
para o nosso crescimento espiritual, né? A gente já falou diversas vezes aqui nas lives que nós estamos numa escola, né? Que a Terra é uma escola, que Jesus nos deu essa oportunidade justamente para aprender a como sermos espíritos mais evoluídos e futuramente, ainda muito distante, né? Que a gente possa chegar perto da perfeição, né? De sermos seres de luz, de amor genuíno, né? Que é o objetivo e o propósito principal da nossa encarnação, né? Estarmos caminhando para essa perfeição, estarmos caminhando para cada vez mais próximo do que Jesus representa, né? Do que Jesus é pra gente. Então, que através dessas situações desafiadoras, que a gente possa começar a identificar mesmo essas situações, né? O que eu tenho feito de diferente? O que eu tenho feito para mudar as situações ao meu redor? O que eu tenho feito para o meu irmão? O que eu tenho feito para aquelas pessoas que são os meus inimigos, né? Que não concordam comigo, que não pensam como eu, mas eu tenho feito alguma coisa de diferente? Porque muitas vezes a gente só julga, né? Mas eu tô julgando e continuo errando, né? O que que eu tenho feito de diferente? Ao invés de só julgar aquela situação. Então, uma coisa que eu acho muito importante a gente deixar dentro do nosso coração dessa lição é isso. Que nós possamos realmente olhar com outros olhos as situações, né? Com esse olhar mais alto, com um olhar mais aberto, com o coração aberto, podendo realmente dar oportunidade para aquela situação ruim, né? Para aquela pessoa, para aquele irmão, de mostrar algo de bom também. E que quando a gente não conseguir identificar algo bom naquela situação, que a gente não reprima, né? Que a gente respeite aquele momento daquela pessoa, que ele tá passando por alguma dificuldade, que talvez a gente nem consiga identificar o que é, mas que a gente não julgue, né? Que a gente realmente ore por aquela pessoa, peça que Deus tenha misericórdia dela, que toque o coração dela, para que ela também comece a ter essa virada de chave, né? Que a gente já tá tendo. Porque cada um vai ter o seu momento e isso é o principal, que a gente respeite esse processo, né? Ao invés de querer que as coisas aconteçam no nosso tempo, no momento que eu acho que é necessário acontecer, porque não é assim que funciona, né? Só Jesus sabe o propósito de cada um aqui, mas que nós possamos começar a fazer a diferença, né? Não ficar só focado ali em estar convivendo bem com as pessoas da nossa família, os nossos amigos, aqueles queridos, né, que a gente sabe que vai estar ali quando a gente precisar, mas as pessoas que também nos causam conflitos, né, que também nos causam dor, que também nos causam sofrimento, porque é através desse sofrimento que a gente vai crescer, que a gente vai conseguir evoluir um pouco mais espiritualmente, né? E aqui no último parágrafo, o Emmanuel finaliza de uma forma muito bonita. Ele diz: como é fácil de anotar, tudo que agrada quando se trate de agir segundo os padrões de vivência que nos lisonjeiem a personalidade, entretanto, para servir com Cristo, é necessário colaborar na construção do reino do amor, com a obrigação de erguer-nos mais alto, para esquecer o próprio egoísmo e realizar algo diferente. Então, quando, né, uma pessoa fala alguma coisa que agrada a gente, né, que a gente fica todo lisonjeado, isso infla o nosso ego, né? A gente fica se sentindo importante e tudo mais, mas esse não é o principal objetivo, né? Nós temos que fazer o bem, né, sem esperar nada em troca, sem esperar o reconhecimento de alguém, né? Jesus não quer isso. Ele não quer que nós fiquemos buscando o reconhecimento, a aprovação das pessoas, os aplausos das pessoas. Ele só quer que a gente faça com amor, né? Que a gente faça realmente de coração. De nada adianta, né, a gente simplesmente. A pessoa ligando aqui, desculpa. Né? De nada adianta a gente falar coisas bonitas, orar, né, da boca para fora, se não vier do coração.
se a gente realmente não tiver perdoado aquela pessoa, se a gente realmente não tiver uma intenção boa, né, com a nossa fala, de nada adianta, né? São só palavras. Então, é realmente deixar o ego de lado, deixar de se importar tanto com a aprovação das pessoas, com o que o outro vai achar, com o que o outro vai gostar, se não vai gostar, mas que eu faça o bem, né? Que eu faça o bem independente de qualquer coisa. E depois ele até diz, né? Para que a gente possa servir com o Cristo, estar junto de Deus, a gente precisa colaborar na construção do reino do amor, que é o reino de Jesus, né? O amor puro, o amor genuíno, o amor sem esperar nada, com a obrigação de erguer-nos mais alto, estar mais alto, né? E esquecer o próprio egoísmo, esquecer o ego e fazer a diferença, né? Realmente começar a fazer a diferença por onde a gente passar, no nosso trabalho, na nossa casa, nos lugares em que existem pessoas que não concordam com a gente, mas que a gente esteja ali fazendo o nosso melhor, dando o nosso melhor, né? Sem esperar a aprovação de ninguém, sem esperar que o outro vá retribuir isso em algum momento, porque essa é a verdadeira essência do amor de Deus, né? É fazer sem esperar nada em troca. Quantas vezes, né, é, nas nas escrituras, nos relatos que a gente tem de quando Jesus esteve na Terra, né? Ele foi julgado, ele foi apedrejado, as pessoas criticaram ele, e mesmo assim ele sempre se manteve humilde, sempre se manteve respeitando todas as pessoas, independente da classe social, independente da cor da pele, independente se era adoecido, se não era, né? Naquela época tinha muitos leprosos, né? Que o pessoal não chegava nem perto, tinha pavor. E Jesus estava lá, segurando a mão daquela pessoa, acolhendo, dando amor, né? Então, que a gente possa usar esse exemplo de Jesus e realmente pôr em prática, né? É o que a gente sempre diz. Se nós somos a centelha divina, por que nós não estamos agindo como ele gostaria, né? Por que que nós não estamos dando esse amor que está aqui dentro da gente? Distribuindo o amor de Deus que já existe dentro de cada um de nós. Não é um amor que está longe, não é um amor que está tão distante assim, ele está aqui, né? Tá dentro de cada um de nós. Só basta a gente realmente ter a intenção, né, de distribuir esse amor por onde a gente passar, né? Realmente sem julgamento, sem pensar para quem vai ser, só distribuir esse amor. Às vezes a gente nem conhece a pessoa, mas você olha para aquela pessoa, não sei se já aconteceu com alguém, mas às vezes eu tô passando, tô no mercado, tô em algum lugar, eu escuto alguém falar alguma coisa e isso toca meu coração e eu já começo a mandar coisas boas para aquela pessoa. Isso é amor. Não precisa de fazer muito, né? Só de você mandar boas energias, só de você mandar boas vibrações, você já tá praticando o amor, né? Isso já é amor. Que às vezes a gente fica muito limitado a ações, né? Eu tenho que fazer tal coisa, eu tenho que, sei lá, dar uma cesta básica, eu tenho que fazer. Não, mas a gente pode fazer muitas outras coisas, né? Para dar amor, para acolher uma pessoa. Uma simples oração, né? Do coração mesmo, partindo de dentro, com verdade, com sentimento, já é amor, né? E vai atingir a pessoa que você tá mandando aquilo, quando tem intenção. Então a gente tem uma força, Deus deu essa virtude pra gente, né? Deu esse presente pra gente que é ter um pedacinho dele dentro de cada um, para que a gente possa espalhar, né? Para que nós sejamos os difusores disso, que a gente possa levar a palavra de Deus, levar o amor de Deus por onde a gente passar, né? E eu acho que é isso. Falei bastante. É Não isso, sei se você quer completar alguma coisa, se alguém que está não? aqui com a gente quer falar alguma coisa também. É uma lição mais curtinha, mas que toca bem no fundo, assim, de situações que estão muito próximas de nós, né? Erros que a gente ainda comete muito, julgamentos, críticas, e muitas vezes a gente quer ser o dono da razão, né? A gente acha que
a minha opinião é a mais importante, é o que eu acho é o correto, e não é bem por aí, né? Todo mundo tem coisas para aprender, tem coisas para ensinar. Nós somos justamente aqui alunos e professores, né? A gente teve um mestre, temos um mestre que é Jesus, mas nós também podemos ser professores, nós também podemos ser aprendizes aqui, né? Todos os dias da nossa vida. E sempre tentando fazer a diferença, levando coisas boas por onde a gente passar e realmente deixando a caminhada mais leve, sem desavença, sem briga, sempre vai acontecer, porque nós somos muito diferentes, né? Cada um teve suas experiências dessa vida, de outras vidas, e eu acho que o mais importante é realmente a gente começar a dar esse passo, né? Dar o primeiro passo para mudança e querer realmente essa mudança, porque também não adianta a gente só falar da boca para fora. Precisa estar realmente com a intenção de fazer, ter a força de vontade, né, de ir atrás, de correr atrás, porque é um trabalho, é o que a gente fala. A caminhada evolutiva demanda trabalho, demanda sacrifícios, né? E a gente precisa estar disposto a isso, porque muitas vezes vai ser difícil, não vai ser uma caminhada simples, fácil, com flores pelo caminho, vão ter muitos espinhos também. Mas que a gente não desista, né? Que a gente persista ali em chegar no nosso propósito, que é a felicidade, o amor genuíno. E é isso. Falou bem, falou tudo, irmã, isso mesmo. Eu acho que é isso. É, Espero que a gente tenha conseguido contribuir de alguma forma para todo mundo que esteve aqui, para quem vai assistir a live depois. É sempre bom aprendermos juntos, né, com as nossas experiências, cada um com a sua. A gente vai tendo insights diferentes, né? A gente lê a lição, aí eu entendo uma coisa, o outro pode entender outra, e é isso que faz ser tão proveitoso, né? A gente ir contribuindo com as pessoas que estão ao nosso redor. Então, que de alguma forma a gente possa ter tocado aí o coração de vocês, para que comecemos hoje já fazer a diferença, a partir de amanhã já começar a olhar as coisas mais alto, né, de uma forma mais ampla e sempre respeitando o momento e o processo de cada um, né? E tendo esse acolhimento com os nossos irmãos, sabendo que nós também temos os nossos erros, nós também merecemos o perdão, a segunda chance, assim como o nosso irmão, né? Que tenhamos todos uma ótima noite de descanso, de refazimento do corpo, da alma e que a gente continue aí refletindo sobre esses ensinamentos durante a semana. Obrigada, Thaís, pela companhia. Até a próxima. obrigada, Vitória, de novo pela companhia. Até a próxima semana. Todos tenham uma boa noite. E logo, logo a gente se reencontra. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, até mais.